Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o livro selado descrito em Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Existem 3 interpretações a respeito do livro selado. A primeira interpretação afirma que o livro selado é o livro do profeta Daniel, tendo como texto bíblico Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, algumas pessoas baseadas neste texto dizem que o livro selado é o livro do profeta Daniel. A segunda interpretação afirma que o livro selado é a escritura de posse da terra, tendo como texto bíblico Jeremias, capítulo 32, versículo 10, 11 e 14, que diz: e assinei a escritura e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Eu não sei quem é o autor dessa interpretação, se é o pastor Arilton Oliveira, se é o professor Edson, ou os pastores que apresentam o Hiperlinkados, ou se é o pastor Vanderlei Dornelles. Mas esta interpretação está crescendo muito na igreja e muitas pessoas estão pregando que o livro selado é a escritura de posse da terra. E a outra interpretação é a interpretação dada por Ellen White no livro Parábola de Jesus e no livro Maranata. Nós vamos ver essas 2 interpretações e você vai avaliar qual dessas 2 interpretações estão de acordo com a Bíblia, ok? Veja a primeira interpretação na tela. Referente a este livro selado, eu aprendi na minha igreja que seria a documentação de posse da terra. Aham. Isso confere, tem alguma base bíblica? Isso tem uma lógica, sim. Sim. No passado, você tinha algum tipo de documento para se dizer proprietário da terra. Em tempos mais recentes, porque em tempos mais remotos, você tinha um tipo de ídolos. Você se lembra da experiência de Jacó e da sua esposa, quando ela escondeu os ídolos do lar dentro de sua barraca? Esses ídolos eram pequenos objetos, e que esses objetos, naquela cultura, eram como uma escritura. Então, quem tinha aquele ídolo, tinha a posse da terra. O que ela escondeu ali, aquelas pequenas estatuetas, era como a escritura que nós temos hoje, de um terreno. Aí, passando um pouco mais de tempo, se lavrava um documento, quando veio então a forma de pergaminho, papiros. Então se tinha um tipo de documento que era da posse da terra. E esse documento só podia ser aberto diante lá do juiz. Era um documento de pertencimento da terra. Então, o pano de fundo, de fato, do capítulo 5 e 6, é que Cristo, ele paga o preço como resgatador. E ele vem agora exigir a devolução do planeta para ele. E como que ele pagou o preço? Porque foste morto. E com o teu sangue aparece a expressão o que agora? Compraste. Ele está comprando de volta o planeta, que se perdeu pelas mãos de Lúcifer. Bem-vindo de volta, você que semana passada estudou sobre o selo de garantia. E lá você percebeu que no trono, lá no céu, o Pai tinha na mão a escritura da posse desse planeta.
Isso. E ninguém podia abrir o selo, mas eis que veio o cordeiro que esteve morto e ele abriu o selo. Numa cena sensacional, descrita em Apocalipse capítulo 5, numa alusão ao selo de garantia, à escritura da posse da terra do Antigo Testamento. Isso. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele tomou de volta para si, tomou de volta para Deus a autoridade de ser o dono da terra que a gente vive hoje. Agora nós vamos ver a interpretação dada por Ellen White. Esta interpretação está no livro Maranata, capítulo 274, página 286, parágrafos 6 e 7, que tem por título A Ressurreição Especial dos Injustos. Veja o que Ellen White escreveu sobre o livro selado descrito em Apocalipse, capítulo 5. Ellen White dá uma interpretação totalmente diferente da interpretação que vocês acabaram de ver no vídeo. Veja o que ela diz. A cena desapareceu da visão dos sacerdotes. Rasgando os vestidos, exigiu que fosse o preso condenado por blasfêmia. Para que precisamos ainda de testemunhas? Disse ele. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Mateus capítulo 26, versículos 65 e 66. E todos o condenaram. Atente bem para isso agora. Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Agora vamos ver o que ela escreveu no livro Parábolas de Jesus sobre o livro selado. Ao ser-lhes pedido escolher entre Cristo e Barrabás, exclamaram, solta-nos Barrabás, Lucas 23, 18. E ao perguntar Pilatos, que farei então de Jesus? Gritaram, seja crucificado. Mateus 27, 22. Hei de crucificar o vosso rei? Interrogou Pilatos. E dos sacerdotes e maiorais veio a resposta, não temos rei senão o César. João 19, 15. Ao lavar Pilato as mãos, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, versículo 24 e 25. Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava assentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Livro Parábolas de Jesus, capítulo 23, que tem por título Porque vem a ruína. Jesus, no dia que ele morreu, ele foi preso e submetido a 2 julgamentos. No primeiro julgamento, Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, que era o tribunal judeu, acusado do crime de blasfêmia, tendo como juiz o sumo sacerdote Caifás. No segundo julgamento, Jesus foi condenado à morte pelo tribunal romano, acusado do crime de sedição, tendo como juiz o governador romano Pôncio Pilatos. Ellen White disse que a decisão dos guias judeus foram registradas no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir, ou seja, o livro do capítulo 5 de Apocalipse. Você já pode perceber claramente que o livro selado do capítulo 5 de Apocalipse é um livro de registro de pecado e não uma escritura de posse da terra, e não o livro de Daniel. Superada a questão sobre a interpretação correta do livro selado, descrito no Apocalipse capítulo 5, precisamos responder ainda 2 perguntas. Ellen White escreveu que a decisão dos guias judeus foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir, e que a decisão dos guias judeus lhe seria apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. A primeira pergunta que precisamos responder é: que dia o livro selado há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá? E a segunda pergunta que precisamos responder é: qual o nome do livro que há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá?
ou seja, o livro selado. Então nós vamos responder agora a primeira pergunta, né? Que dia o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá? Veja que o Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito, capítulo 28, que tem como título O Grande Juízo Investigativo. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus, com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são o do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Que dia o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá? Resposta: no grande dia da expiação final e do juízo investigativo. Os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O livro selado foi aberto pelo leão da tribo de Judá, no dia 22 de outubro de 1844. Então, o juízo investigativo, que começou no dia 22 de outubro de 1844, é o dia que o livro selado foi aberto. Para responder a segunda pergunta, vou utilizar o mesmo livro e o mesmo capítulo. O Grande Conflito, capítulo 28, que tem por título O Grande Juízo Investigativo. Para responder agora a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual o nome do livro selado? Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Deus tem um livro de registro de pecado do seu povo. Ellen White comenta esse texto que eu acabei de ler, que está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao versículo 33. Ellen White interpreta esse texto no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 28, página 230, parágrafo 4, página 231, parágrafo 1, que tem por título A Idolatria no Sinal. Diz Ellen White: vós pecaste grande pecado, disse ele, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Ele foi, e em sua confissão diante de Deus disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. A resposta foi: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Êxodo, capítulo 32, versículo 30 ao versículo 34. Na oração de Moisés, nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão escritos o nome de todos os homens e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas, quer mais. O livro da vida contém o nome de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Atente para isso. O livro da vida contém o nome de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se qualquer destes se afastam dele e por uma obstinada persistência no pecado, se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida e eles serão votados à destruição. É muito claro. Você compreendeu o que ela disse? Não entendeu? Eu vou explicar. Deus disse para Moisés que riscaria do seu livro todo aquele que pecasse contra ele. E no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que o livro da vida contém o nome de todos os que entraram para o serviço de Deus. E se qualquer destes que entraram para o serviço de Deus persistir no pecado e pecar contra o Espírito Santo, seus nomes
seus nomes serão apagados do livro da vida. Concluímos, portanto, irmãos, que o livro selado descrito em Apocalipse capítulo 5 não é o livro de Daniel e nem a escritura de posse da terra, mas é o livro de registro de pecado do povo de Deus, que pela confissão e arrependimento transferem seus pecados ao santuário pelo meio do sangue da oferta pelo pecado. Concluímos também que o livro selado foi aberto no dia 22 de outubro de 1844, no grande dia do juízo investigativo. E concluímos também que pelo fato do julgamento começar pela casa de Deus, somente o professo povo de Deus tem parte na cerimônia do dia da expiação final e apagamento de pecados, no juízo investigativo. E como o livro da vida contém o nome e as ações de todos os que entraram para o serviço de Deus, o livro selado é o livro da vida, que foi aberto no dia 22 de outubro de 1844. Graça e paz.